Hoje eu vou falar sobre os benefícios de aprender um novo idioma, mas não vou falar sobre a questão de dinheiro, questão monetária. Eu vou falar hoje sobre o que acontece no nosso cérebro e vou mostrar que só coisa boa, gente. Aprender um novo idioma só traz benefícios também para o nosso cérebro. Então, pesquisas mostram que há uma melhora na nossa concentração, tá? Então, quando você ativa uma parte do seu cérebro que é responsável pela aquisição de novos idiomas, essa parte do cérebro também, ela está relacionada com raciocínio lógico. Então, ela melhora a concentração e também a sua capacidade de fazer raciocínio lógico. São duas coisas ao mesmo tempo. E é claro, para quem já adquiriu uma nova língua, né? Ou seja, se você já é bilíngue ou está no processo de ser bilíngue, quando você vai aprender uma nova língua é muito mais fácil, né? É por isso que é comum entre aspas, né? As pessoas que se aventuram na questão do idioma saberem falar 3 idiomas ou 4 idiomas por conta disso. O mais difícil é sempre o primeiro. Depois que o primeiro depois da sua língua nativa, que eu digo, né? A segunda língua, então, perdão. Então, depois que você adquiriu essa segunda língua, aí sim, a terceira, a quarta passa a ser mais fácil por conta da associação que você vai fazendo, por conta da sua capacidade de concentração, que você já treinou tudo isso, né? No processo de aprender essa segunda língua, você já fez um treino aí no seu cérebro, que acaba facilitando ao aprender o terceiro e o quarto idioma. No primeiro item, eu estava falando sobre concentração e acabei falando sobre a questão do raciocínio lógico. E aí agora eu vou continuar falando sobre ele, só que em detalhes, tá? Segundo pesquisas, conforme você vai aprendendo esse novo idioma, a gente vai aumentando a quantidade de massa cinzenta no nosso córtex, que é uma parte do nosso cérebro. E isso é como um músculo, né? Porque ela vai aumentando essa quantidade porque é um músculo. Quanto mais você treina, maior ele fica. Qual é o benefício disso? É exatamente a questão que eu falei no começo. Você tem uma maior capacidade de raciocínio lógico, de executar raciocínio lógico. Por quê? Porque aprender uma outra língua é um desafio grande, todo mundo sabe. Quem tá aí na luta sabe que é um desafio, tem muita coisa, a gente tem que fazer um processo de associação, ou até desassociação, de tentar não ligar com a nossa língua, porque tem coisas que não tem nada a ver com o português, é muito diferente. Então são vários desafios que vão treinando esse músculo que é o nosso cérebro e deixando essa massa cinzenta mais encorpada. Pesquisas realizadas na Universidade de York, no Canadá, mostram que quem fala um idioma ou mais tem os sintomas neurológicos retardados, ou seja, se você vir a desenvolver um problema neurológico chamado mal de Parkinson, né, que é aquele que é uma demência, na verdade, o fato de você falar outra língua ajuda a retardar esse processo, tá? Pessoas que sofreram AVC também, elas têm uma recuperação melhor ou sintomas mais leves comparado às pessoas que não são bilíngues. E por que isso acontece? Exatamente aquilo que eu expliquei no item 2 da questão do raciocínio lógico. Você desenvolve mais massa cinzenta no seu cérebro e essa quantidade maior acaba compensando aquilo que é danificado no processo de demência ou quando você tem um AVC, tá? Por isso, os sintomas ou são mais leves ou retardados, né? Retardados quer dizer que demora mais para acontecer. Se eu tô me concentrando mais, porque eu falo uma outra língua, se eu tenho um melhor raciocínio lógico, né? Se eu tenho uma massa cinzenta maior nessa região lá no córtex. Então, isso vai me auxiliar também na memória, né? Um conjunto, a minha memória vai ser melhor. Mas exatamente pelo que eu já venho falando, né? Se você se concentra mais a partir do momento que você tem uma capacidade de concentração melhor, a sua memória automaticamente, ou deveria, ser melhor. A gente se concentra ali. Então, você se concentra, você lembra daquilo que você aprendeu. Mas também, pelo que eu já venho falando em todos os itens, aprender uma nova língua é um desafio. Você precisa de concentração, memorizar palavras, memorizar estrutura, todo tipo de estudo. Na verdade, a gente tem que fazer isso, né? Você tem que memorizar a estruturação,
cálculo, sei lá o que for, aquele conteúdo. Então, a gente está trabalhando, fazendo um exercício de memória. Lembra, você tem que lembrar, o cérebro é um músculo. Então, a capacidade de memorização, ela vai melhorando conforme a gente vai usando essa ferramenta. Então, o que a gente pode concluir aqui para fechar? Que pessoas bilíngues são mais inteligentes. Mentira. Não é verdade. A inteligência é muito mais complexa. Um dia a gente discute sobre a definição de inteligência. Não, pessoas bilíngues, elas não são mais inteligentes. Elas só têm um músculo, que nem eu falei, né? Se você for à academia, ficar lá treinando seu bíceps, tríceps, você vai ficar com um músculo maior de que comparado à pessoa que não faz, mais definida. É só isso que acontece no cérebro de uma pessoa bilíngue. Ela não é mais, o QI dela não é maior por conta de falar uma outra língua. Porém, como eu disse, tem todos aqueles outros benefícios que eu mencionei para vocês. Então, gente, acorda aí, vamos estudar, vamos trabalhar esse músculo chamado cérebro, vamos aumentar essa massa cinzenta aí no seu córtex e tô aqui para te ajudar. Seja fazendo um Samara Flix, seja nos contactando e vindo para nossa escola, a gente tá aqui para ajudá-los. E é isso aí. Beijos, vejo vocês na próxima.